Eu fiz uma coisa realmente horrível. Eu matei a minha amiga de 17 anos e tenho total consciência disso. Mas eu não mereço ser executada pelas ações de 3 amigos. Finalmente, após décadas de recursos, Krista Pike será executada em 2026. Aos 18 anos, ela se tornou a mulher mais jovem condenada à pena de morte na história moderna dos Estados Unidos, após assassinar brutalmente uma colega de classe. Acompanhe este caso e descubra a data exata de sua execução. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the method prescribed by law, and that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison for Women. And further, on the 12th day of January 1997, your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Mr. Bates, talking to the dog. Can I please have my mom before I go? Gail Pike nasceu em 10 de março de 1976, na cidade de Beckley, no estado da Virgínia Ocidental, em uma família completamente desestruturada. Sua mãe, Carissa Hansen, era alcoólatra, usuária de drogas, e passava a maior parte do tempo em festas e relacionamentos, negligenciando totalmente a filha. Como consequência, Krista praticamente cresceu sozinha, sendo criada por diferentes familiares, sem jamais ter uma figura estável que cuidasse dela. Sua infância foi marcada por abusos e negligência desde muito cedo. Crescer em um ambiente tão caótico trouxe graves consequências. Aos 9 anos, ela já fumava maconha e aos 12 consumia grandes quantidades de álcool. Mais tarde, passou um período morando com o pai, mas acabou sendo expulsa de casa por causa do uso constante de drogas, dos problemas de comportamento e do baixo desempenho escolar. Diante dessa situação, Krista foi enviada para uma instituição educacional destinada a jovens. No entanto, também não conseguiu se adaptar e abandonou os estudos enquanto cursava o equivalente ao 9º ano. Foi durante sua permanência nessa instituição que ela ouviu falar do Job Corps, um programa federal criado para oferecer capacitação profissional e oportunidades de trabalho a jovens de baixa renda. Convencida de que aquela poderia ser sua chance de recomeçar, ela se inscreveu e foi aceita na unidade do Job Corps em Knoxville, Tennessee, onde iniciou um curso de programação de computadores. Como o programa era residencial, a maioria dos alunos morava no campus em tempo integral. Aos 18 anos, Krista mudou-se oficialmente para o centro. Embora fosse uma jovem tímida e tivesse dificuldade para se relacionar com os demais, um estudante de 17 anos chamado Tadaril Shipp foi o primeiro a se aproximar dela. Os dois rapidamente se tornaram amigos e, pouco tempo depois, iniciaram um intenso relacionamento amoroso. Com o passar do tempo, ambos desenvolveram uma obsessão pelo ocultismo e pela adoração satânica, chegando a usar colares com pentagramas e outros símbolos ligados a essas crenças. No mesmo programa estudava Colleen Slammer, uma jovem de Orange Park, na Flórida, que havia chegado 3 meses antes para fazer o curso de programação de computadores, depois de abandonar o ensino médio. Sua mãe acreditava que o Job Corps lhe daria a oportunidade de reconstruir a vida e conquistar um futuro melhor. Como Colleen e Tadaril frequentavam as mesmas aulas, os dois logo se tornaram amigos. No entanto, Krista passou a enxergar essa amizade como uma ameaça. Sempre que os via conversando, era consumida pelo ciúme e começou a acreditar que Colleen estava tentando roubar seu namorado. Os amigos de Colleen insistiam que entre os dois não existia nenhum envolvimento amoroso e que eram apenas bons amigos. Mesmo assim, Krista ficou cada vez mais obcecada por essa ideia. Em 5 de janeiro de 1995, Krista confidenciou a outra estudante, Shadola Peterson, que também se interessava por ocultismo, que pretendia matar Colleen Slammer. Pouco depois, convenceu Tadaril de que, para provar sua devoção a Satanás, eles precisavam realizar um sacrifício humano, escolhendo Colleen como vítima. Embora Tadaril e Shadola tenham hesitado no início, ambos acabaram aceitando participar do plano. Na noite de 12 de janeiro de 1995, Krista Pike colocou em prática o plano que vinha preparando havia dias. Junto com Shadola Peterson,
Ela elaborou uma forma de atrair Colin Slammer para um local isolado, sob o pretexto de fazer as pazes. Para isso, Krista pegou emprestado um pequeno abridor de latas do Job Corps e também levava consigo um estilete. Seu plano era oferecer maconha como um suposto gesto de reconciliação e, quando estivessem longe do campus, assassiná-la. Por volta das 8 horas da noite, Krista, Colin, Shadola Peterson e Tadaryl Shipp se encontraram no dormitório de Colin. Ela aceitou o convite com entusiasmo, acreditando que finalmente haviam superado as desavenças. Pouco depois, os 4 deixaram o complexo do Job Corps e seguiram pela Rua 17 em direção ao campus da Universidade do Tennessee. No entanto, naquela noite, apenas 3 deles voltariam. O grupo chegou a uma área deserta próxima a uma antiga usina de vapor, localizada no campus agrícola da universidade, um lugar distante da movimentação dos estudantes. Foi ali que Krista iniciou o ataque. Sem qualquer aviso, ela golpeou Colin violentamente e bateu sua cabeça contra o próprio joelho. Quando a jovem tentou fugir, Tadaryl Shipp correu atrás dela, conseguiu alcançá-la e a arrastou de volta para que Krista continuasse a agressão. Durante os 30 a 60 minutos seguintes, Colin Slammer foi submetida a uma tortura brutal. Pike e Shipp usaram um estilete para desferir pelo menos 6 cortes profundos em seu pescoço. Ferimentos que atingiram a gordura e o tecido muscular. Com o abridor de latas, também provocaram diversos cortes em suas costas. Para impedir que ela gritasse, obrigaram Colin a tirar a blusa e o sutiã e enfiaram um pedaço de pano em sua boca. Os exames periciais revelaram inúmeras lesões de defesa em seus braços e mãos, indicando que ela lutou desesperadamente para salvar a própria vida durante todo o ataque. Enquanto a torturavam, Pike e Shipp gravaram um pentagrama de aproximadamente 8 centímetros de diâmetro no peito da vítima. Apesar da gravidade dos ferimentos, Colin implorou repetidas vezes para que parassem de espancá-la e cortá-la. Por fim, após quase 1 hora de tortura, Pike ergueu um grande bloco de asfalto que estava no local e o lançou contra a cabeça de Colin. O impacto foi tão violento que o bloco se partiu em vários pedaços, que também foram usados para continuar golpeando a vítima enquanto ela agonizava. De acordo com a autópsia realizada pela médica legista Sandra Elkins, do condado de Knox, a causa oficial da morte foi um traumatismo craniano causado por objeto contundente. O Tadaryl era respeitado por todo mundo no campus. Ele me protegeu. Provavelmente foi o primeiro homem na minha vida inteira que realmente quis me proteger, que me viu como, sabe, um verdadeiro tesouro, algo valioso e bom, em vez de algo que as pessoas só usam e depois descartam. Eu queria tirar ela do campus a todo custo, e tinha a firme intenção de enfrentar ela e brigar. Eu sabia perfeitamente o que estava fazendo naquele momento. Tudo o que eu fiz naquela noite, eu sabia perfeitamente o que estava fazendo. E acho que estava descontando nela coisas que tinham acontecido comigo há muitos anos. Depois do assassinato, Pike cometeu um dos atos mais perturbadores de todo o caso. Arrancou um fragmento do crânio de Colin e o levou consigo como troféu. Por volta das 22 horas e 15 minutos, ela retornou ao centro do Job Corps e foi diretamente ao quarto de Kimberly Lowry. Lá, confessou que havia acabado de matar Colin Slammer. Como prova do crime, tirou do bolso da jaqueta o fragmento do crânio que havia guardado e começou a descrever detalhadamente como o ataque havia acontecido. Enquanto contava o que fez, sorria, dançava em círculos e cantava, demonstrando total ausência de remorso. Na manhã seguinte, em 13 de janeiro de 1995, por volta das 8 horas e 5 minutos, 2 funcionários do Departamento de Manutenção da Universidade do Tennessee encontraram o corpo de Colin Slammer próximo às estufas do campus agrícola. A investigação avançou rapidamente. A análise de DNA confirmou que o sangue encontrado na camisa e nas calças de Tadaryl Shipp correspondia ao perfil genético da vítima, tornando-se uma das provas mais contundentes que ligavam os envolvidos ao assassinato. Eu fui a primeira a ser presa, a primeira a ser interrogada, e pensei que se eu entrasse lá e dissesse que tinha feito absolutamente tudo o que aconteceu naquele lugar, o Tadaryl e a Shadola simplesmente sairiam livres e não precisariam mais se preocupar, porque eles teriam a verdadeira assassina. Em 14 de janeiro de 1995, apenas 2 dias após o crime,
Krista Pike foi presa juntamente com Tadaril Shipp e Shadola Peterson. Pouco depois da prisão, Pike renunciou voluntariamente aos seus direitos garantidos pela advertência de Miranda e concordou em ser interrogada pelo investigador criminal Randy York. Durante o interrogatório, Krista forneceu uma confissão de aproximadamente 46 páginas, que foi gravada e posteriormente transcrita. Nela, admitiu ter participado do ataque, mas afirmou que nem ela nem Tadaril Shipp tinham a intenção de matar Colleen Slammer. Segundo sua versão, o objetivo era apenas assustá-la, e a situação acabou fugindo do controle. Eu tirei a vida de alguém, tirei o filho de alguém, ou seja, o amigo de alguém, a irmã de alguém. Eu magoei muita gente com isso, e, embora isso não seja realmente meu, e eu não possa mais assumir a responsabilidade total por isso, e não vou, porque se eu for morrer aqui dentro, vou morrer pela minha verdade, não pela minha mentira. Sabe, me aceita como eu sou, com o bom, o mal e o feio. Mas eu não vou mais morrer por uma mentira. Vou morrer pela minha própria verdade. No entanto, esse relato contradizia completamente o comportamento que ela havia demonstrado logo após o crime, quando descreveu o assassinato com entusiasmo, sorrindo, cantando e exibindo um fragmento do crânio da vítima, que havia guardado como troféu. Durante a confissão, Krista também declarou que ouvia vozes que lhe ordenavam agir e afirmou ter sofrido episódios de dissociação e perda de consciência enquanto cometia o assassinato. O julgamento teve início em março de 1996, no condado de Knox. Após analisar as provas apresentadas pela promotoria, em 22 de março, o júri a declarou culpada por homicídio premeditado em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. 8 dias depois, em 30 de março de 1996, o tribunal a condenou à morte na cadeira elétrica. Com apenas 20 anos de idade, Krista Pike tornou-se a mulher mais jovem no corredor da morte dos Estados Unidos. Ao ouvir a sentença, ela desabou no tribunal e começou a chorar. Seu namorado e cúmplice, Tadaril Shipp, foi julgado separadamente em janeiro de 1997. Ele também foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. No entanto, como tinha apenas 17 anos quando o crime ocorreu, a legislação do Tennessee impedia a aplicação da pena de morte. Por isso, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Em outubro de 2025, Shipp compareceu pela primeira vez perante a Junta de Liberdade Condicional, mas seu pedido foi negado devido à extrema gravidade do crime. Seu caso será reavaliado em outubro de 2031. Já Shadola Peterson, que atuou como vigia durante o assassinato, firmou um acordo com a promotoria. Ela se declarou culpada por favorecimento após o crime e recebeu uma pena de 6 anos de liberdade condicional. Desde o começo, eu sabia que seria considerada culpada. E sabia desde o começo, desde o início do meu julgamento, que me dariam a pena de morte. Eu acho que mereço ficar aqui trancada pelo resto da minha vida. Sim, eu mereço. Eu sei disso. Sei que não mereço estar por aí andando com as outras pessoas na sociedade normal. Eu cometi uma coisa horrível que é inaceitável. E tenho consciência disso, mas não mereço morrer pelas ações de 3 indivíduos. Quando eu sou apenas uma pessoa. A violência de Krista Pike não terminou com sua prisão. Em 24 de agosto de 2001, ela protagonizou um novo episódio de violência ao tentar estrangular outra detenta, Patricia Jones, usando o cadarço de um sapato. A agressão foi tão brutal que a vítima esteve muito próxima de morrer por asfixia antes que os agentes penitenciários conseguissem intervir. A Patricia Jones tinha me torturado por uns 4 anos. Ela costumava me chamar de frango frito. Ela fazia barulhos para mim e dizia que era assim que ia me fritar na cadeira elétrica. A Patrícia pesava cerca de 100 quilos na época. Eu pesava cerca de 45 quilos. E ela se jogou em cima da minha amiga e estava machucando ela. E eu me joguei em cima da Patrícia e a estrangulei com um cadarço de sapato para ela largar a minha amiga. Para ela me largar. De acordo com a investigação, o ataque teria sido motivado por um conflito envolvendo um relacionamento amoroso entre detentas. Como consequência, Pike foi considerada culpada por tentativa de homicídio
e condenada a mais 25 anos de prisão. Depois de passar quase 3 décadas no corredor da morte e esgotar inúmeros recursos judiciais, em 30 de setembro de 2025, a Suprema Corte do Tennessee marcou oficialmente sua execução para o dia 30 de setembro de 2026. Se a sentença for cumprida, Krista Pike se tornará a primeira mulher executada no Tennessee em mais de 200 anos e a única pessoa executada na era moderna da pena de morte do estado por um crime cometido aos 18 anos de idade. A execução está programada para ocorrer na Penitenciária de Segurança Máxima Riverbend, em Nashville, onde fica a Câmara de Execução do estado. Como o assassinato ocorreu antes de 1º de janeiro de 1999, a legislação do Tennessee permite que Krista escolha entre a injeção letal, que é o método padrão, ou a cadeira elétrica.